Dois coisas que estão discutidas. Licença. Deixa eu Obrigado. Nada. Pessoal, boa noite. Vamos começar a mesa. Quero agradecer a presença de todos em nome da comissão organizadora, em sua 18ª jornada recente. Quero saudar os colaboradores do evento, os professores, os demais convidados, no caso do PPG. Eu sou a Gabriela, sou mestrando do PPGA e hoje eu vou mediar essa mesa tão importante que reconhece o tamanho do esforço do PPGA e dos exemplares professores que estão aqui. O objetivo principal dessa mesa é ouvir os fundadores do PPGA sobre as histórias do passado, fundação do programa, dificuldades no futuro, discussões e institucionalização, e principalmente as conquistas nessa trajetória, junto ao PPGA, bem como também ouvir as expectativas dos próximos anos. De forma honrosa, convidamos os docentes a participarem dessa trajetória para ressaltar suas contribuições nesses 30 anos de história. Primeiro, vou chamar Delma Peçanha Neves, nossa professora que é de Campos de Goitacazes. Desde 1979 é professora da UF, Universidade Federal Fluminense, também é professora no mestrado profissional em Defesa e Segurança Civil, vinculada à Faculdade de Engenharia da UF, autora de diversos livros e de mais produções das temáticas, campesinato e reenquadramentos institucionais, desigualdades socioeconômicas e transmissão de legados culturais, campos institucionais de filantropia e perseguições da pobreza, formas de inserção de jovens em mercado de trabalho e economia de proximidade. Dedica-se desde 1977 ao estudo do sistema de relações sociais entre agentes produtivos do setor sucroalcooleiro, com pesquisa empírica na região canavieira do estado do Rio de Janeiro, inclusive com uma recém-publicação do livro Cafeicultura e Pecuária, quadros institucionais, interesses coletivos e reprodução social do Noroeste do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer na dinâmica, a senhora pode começar a falar agora. Lembrando que temos mais alguns eventos um pouco à frente, cada participante vai ter 20 minutos. A senhora pode começar com as suas contribuições. Vou chamar cada um de uma vez. Vamos ver, me chamar e deixa comigo. Vou chamar então, o Marco Antônio da Silva Mello, professor do Departamento de Antropologia da UF, desde 1976, coordenador do Laboratório de Etnografia Metropolitana, LEMETRO, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional e Conflitos, vem realizando pesquisa sistemática em Antropologia e Sociologia Urbana, tomando como campo empírico privilegiando a cidade do Rio de Janeiro e sua região metropolitana. Dedica-se ainda ao estudo de rituais e simbolismo, focalizando suas pesquisas no âmbito dos cultos
afro-brasileiros e na tradição do catolicismo vernacular. Sua produção acadêmico-científica inclui também estudos e pesquisas sobre ecossistemas litorâneos fluminenses, sobretudo a gestão e o manejo de sistemas lacustres, tomando como referência as teorias e o conhecimento naturalístico das comunidades de pescadores tradicionais, que, aliás, o livro Gente das Areias acaba de ser relançado, sua terceira edição, o livro Gente das Areias, História, Meio Ambiente, Sociedade e Cultural Brasileira. Favo de mel. Mais conhecido agora como Favo de mel. E por fim, Laura Graciela Figueiredo Fernandes Gomes, desde 1979 é professora da Universidade Federal Fluminense e atualmente exerce suas atividades como professora titular do Departamento de Antropologia da UFSC no PPGA. A professora Laura iniciou sua carreira na pesquisa com telenovelas e seu impacto na sociedade brasileira. Depois disso, desenvolve estudos na área da antropologia do consumo, assim, um núcleo de estudos da mobilidade é fundado, a qual a professora Laura coordena até hoje. Participa como pesquisadora associada ao Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o INEA. Além disso, tem como interesse da pesquisa de antropologia digital, onde pesquisa condoms e a construção do céu no mundo digital. E atualmente realiza pesquisas sobre novas elites e neoconservadorismo brasileiro, como também a sanção de novos modos de existência híbridos sociotécnicos, bem como pesquisa da teoria da conspiração. Podemos começar com a professora Delva. Bom, quero agradecer ao convite da liderança. Para vocês, no momento especial da gente se encontrar com os colegas de graduação em Ciências Sociais. Eu conseguimos estar aqui por o estado do doutorado, mas voltamos praticamente todos na mesma época para a universidade. Temos prosseguimento a partir do processo uma composição dos professores, direção militar, e nós praticamente viemos para superar uma colaboração de alguns outros professores mais antigos, e a gente conseguiu sair praticamente da graduação e logo do mestrado e voltar para a continuidade a língua do departamento, na época do departamento de Ciências Sociais. Então, é uma liderança dos colegas, grande parte lá do pátio, não assisti, hora de diálogo, mas é um momento de tristeza, porque a gente começa a ter, não pode deixar de lembrar, tudo isso foi um trabalho coletivo, um trabalho procurou colaborar melhor possível. Mas é um trabalho que, no momento, a gente tem muita tristeza de saber que a trajetória já partiu. Eu queria destacar, especialmente nesse momento, os que nós estiveram mais próximos do trabalho de fez, que foi o professor Wagner Neves, e vocês não devem chegar a contar com ele, mas ele foi um de nós, é o nosso grande companheiro no programa, uma pessoa que não só uma aula maravilhosa, como também foi muito prazer encarregada para contar a história do mundo e da nossa cidade. Então, eu sou uma pessoa assim, não só que acompanhou a formação da gente, mas também tive imenso prazer em viver e criar esse ambiente que eu acho que nos uniu para a volta. Então, se quase sentir essa mobilização de dar prosseguimento e de colaboração. Tem visto as pessoas que foram dedicadas no programa,
office, não pode colocar para a universidade para dar aula, porque eu sou feminista. Eu fui muito estúpido, mas eu era aquele que não queria nem falar e foi comunista. Depois eu fui trabalhar em outros lugares, eu fui importante na escola também. De vez em quando eu estava por aí participando do plano. Mas eu outra pessoa assim, que dói muito, porque praticamente eu estou trabalhando, foi a Simone. Eu acho importante falar sobre ela, porque, embora ela tivesse uma presença muito marcante, porque ela não estava em lugar nenhum das pessoas no Brasil que ela estava ali, ela era forte na forma de falar, de se expor, de se colocar no mundo, também uma alma muito generosa, assim, com relação às mulheres, de pessoa muito amorosa, mas também uma pessoa muito honesta, aceitava os desafios e enfrentava os problemas. Ela partiu não faz muito tempo e eu sei que a presença dela ainda é mais forte aqui, porque ela continua orientando, atualmente orientando dela no estado de trabalho. Ele já deve ter se formado, mas eu sei que a presença dela ainda continua firme, não só tudo que ela ofereceu, mas também pelos núcleos de pesquisa e dando continuidade à temática que ela ajudou a criar. Então, há um momento que a última vez que nós três estivemos numa situação dessa de falar sobre o passado, ela estava presente, ela veio importante. Então, é triste se eu não conseguir deixar de refletir sobre o que eu poderia falar com vocês, sem pensar nessas duas presenças, e especialmente essa presença muito forte de Simone em nossas atividades aqui. Falando isso, eu quero chamar a atenção no trabalho que a gente pode estar falando do ponto de vista do perspectiva própria, mas de fato foi um trabalho coletivo. Mas nesse trabalho coletivo, cada um procura colaborar da forma que podia, a gente teve várias frentes de luta e, por exemplo, uma das questões que eu colaborei mais perto foi recriar condições do próprio departamento de antropologia, que na época tinha uma flexibilidade de forma de viver que dificultava a institucionalidade da própria pós-graduação. Então, eu participei de um período como chefe do departamento, fui criando essas condições para que o departamento saísse da ideia da pós-graduação. Na pós-graduação, nós tivemos vários professores muito empolgados. Eu queria aqui também lembrar a Lívia Neves está fora, que tem aí uma presença grande na aproximação, não se aposentou, mas a aproximação que está na escola da aula, maior, mas foi uma pessoa que também tem grande empolgação e a gente deve a ela a criação da revista Antropolítica. Foi o empenho dela, a Jonathan Negra, no primeiro curso da revista, saiu o primeiro número e depois tomou outros esforços grandes para conseguir manter a revista até o momento que ela chegou agora, mais profissionalizada, como secretária, enfim, mas uma situação muito difícil, porque tudo era impresso, lá para cá, muito manual, muito artesanal. Desses professores, quer dizer, mas eu quero chamar a atenção do trabalho político que o Kant investiu na construção da pós-graduação. Porque é importante vocês terem consciência que nesse momento nós tínhamos, eu acho, apenas 2 cursos de pós-graduação em ciências sociais no Rio de Janeiro. Um em São Paulo, na USP, e o Brasil, que também era relativamente assim formado. Então, cada ano, normalmente, tinha 6 vagas, 7 vagas dentro do Museu Nacional, tinha o Gilberto, mais ou menos, talvez, mais 10 mais 15 vagas, e a gente ficava por aí. Então, terminava-se a elitizado, no sentido de
poucas vagas, mas o maior problema da elitização que a gente tem que enfrentar estava ligado ao fato de que os professores que faziam parte da graduação tinham uma concepção que não era para abrir a graduação das outras universidades. Então havia um fechamento muito grande no sentido de não deixar aparecer assim concorrência. E aí eu quero chamar a atenção do trabalho de Kant, que só muita articulação política que ele desenvolveu, claro, uma colaboração com a retaguarda dos colegas, mas ele foi mestre na arte de articular, tentando trazer professores de outros cursos de pós-graduação, daqui mesmo do Rio, de antropologia, de ciência política, como também, que eu acho que é muito importante, foi articular aquelas universidades que também tinham desejo de criar pós-graduação. Então foi se associando a essas universidades que na época pareciam como periféricas, que ele conseguiu trazer esses professores que estavam no mesmo tempo da pós-graduação, faziam a discussão. Ele conseguiu, através de articulação na reitoria, recursos para trazer professores desses programas para virem discutir conosco, trazer professores do próprio Museu Nacional, com quem ele pôde estabelecer essa aproximação no sentido de nos apoiar. Então foi um trabalho político que demorou, acho que uns 4 ou 5 anos para sair. E além, depois de criar as associações que foram feitas outros programas de pós-graduação que desejavam o mesmo futuro, foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Recife e Pará, por exemplo, na presença e Brasília. Então, esse professor lá não era um todo, uma posição muito ampla, mas é uma posição de alguns professores que estão abertos para fazer essa colaboração no sentido de criar a pós-graduação. Hoje, a avalanche que se viu em recursos de pós-graduação, não dá nem para vocês imaginarem qual foi a dificuldade do investimento financeiro. Nossos professores, professor de museu, era geralmente a instituição menor, eu estou falando que eles fizessem uma oposição à época e tal, mas tinha sido um senão que ainda não estava na nossa ordem. Então a gente tiveram um pouco mais, tem mais uma faculdade, então a gente tem que dar prova de muitos desempenhos. E também uma articulação que foi feita aqui dentro da própria universidade, né, através do departamento, na época, acho que era a área que chamava, era a área de antropologia e a área de ciência política. Então, houve essa articulação, daí a gente tem criado uma proposta de programa interdisciplinar e dessa forma ficou mais palatável. E eu acho que esse grande esqueleto monumental desse investimento foi revisto e ficou com uma antropolítica exatamente que essa mistura de antropologia com ciência política, então ela ficou esse híbrido. Mas da mesma forma que esse empenho de criar um diferencial pensando num programa interdisciplinar. Esse programa interdisciplinar, é claro que havia a aproximação dos professores de antropologia com professores de ciência política, mas não era necessariamente um projeto interdisciplinar. A gente tem que costurar esse objetivo, tanto que eu acho que um dos problemas é que a interdisciplinaridade ficou como se fosse uma mistura possível por via. Então cada um falava uma coisa, um professor vinha um professor de antropologia, falava de ciência política, mas a gente tinha uma introdução básica de ciência política, eles tinham uma introdução da antropologia, eles faziam uma certa mistura com os métodos de pesquisa, mas na verdade era na verdade uma aproximação por temáticas que dava então esse jeitão de antropologia e ciência política. E essa ideia foi uma ideia que teve grande aceitação no campo acadêmico, a gente ia para o congresso, falar sobre o programa, enfim, passou a ter grande aceitação e teve também uma resposta muito boa em termos de demanda de aluno interessado nesse tipo de articulação. A gente recebeu alguns alunos que queriam exatamente criar
essa possibilidade de um diálogo dessas disciplinas. Acho eu que não é resultado desse investimento. Houve um período que eu criei lá uma disciplina sobre método interdisciplinar, princípio, atribuição, e desisti, porque eu acho que não adianta você fazer uma discussão sobre interdisciplinaridade antes que as pessoas tomem conhecimento do que é disciplinaridade. Então você ficava como se fosse uma mistura, que deu, enfim, e isso dificultava, no final, os trabalhos, não ficava uma coisa, não outra, mas enfim, a ideia foi sucesso, até que chegou no determinado momento que a gente veio a se separar pela televisão política e a ciência política teve uma graduação com um objetivo próprio e hoje são dois programas diferentes. Mas eu quero então chamar a atenção nesse trabalho coletivo, esse empenho grande que eu tenho para uma arte de fazer política no sentido de captar as discussões possíveis, pessoas que pudessem dar apoio, e a ponto de criar uma situação em que ficaria assim, difícil das pessoas se contraporem. Bom, ele também foi capaz de conseguir apoio financeiro e apoio institucional da reitoria, mas a gente criou o programa de graduação, ainda cobrando cadê o espaço, tinha que achar uma sala, enfim, tinha que ser a sala da graduação, como se essa sala tivesse sido muito especial, nem tinha que mostrar que tinha a sala de graduação, tinha a biblioteca, enfim, essa biblioteca foi muito reformada com muitos nossos para poder constituir, porque a gente não tinha dinheiro e não tinha essas facilidades para comprar os livros. Mas enfim, tinha que ter espaço, tem que até para a graduação, que se exigia um espaço próprio para isso. E a gente foi meio caminhando com essas questões, mas a cada momento colaborando mais, conseguindo mais isso, mas eu acho que foi tudo mais fácil da gente discutir disciplinas, fazer essas discussões temáticas, de linhas de pesquisa. Isso não teve problema de nós a chegar a algum acordo, mas a gente teve muito problema por falta de condições burocráticas para manter o programa. As pessoas que vinham para fora da graduação eram secretárias do Instituto que tinham uma experiência com graduação. E a pós-graduação ela tem uma burocracia infernal, só quem trabalha nela todo dia que sabe se dorme de um jeito e acorda de outro. Então, isso foi muito difícil. Era muito pouca bolsa. A gente abriu a turma com 2, 4 bolsas. Aí, quando a gente usou uma sala, a gente tem que falar todo o concurso, o programa tem bolsa para todo mundo. E eu tinha que ficar na coordenadora, se nega. O programa não tem bolsa para todo mundo. Você tem condição de fazer o curso sem amor? Ah, sim, tudo que eu quero para a vida. Aí você reclamava lá na entrevista, mas eu não tenho bolsa, mas onde é que se cobra concurso sem bolsa? Aí da uma eu falei assim, não, você jurou a mulher eterna, uma apologia, agora eu quero. Então era uma coisa que os alunos têm, mas outro dia tem a bolsa. Porque não é um problema nosso, como aliás ter bolsa não é problema nosso no sentido que a gente possa resolver. A gente pode solicitar, etc. Isso é um programa que o MEC, as instituições foram e distribui essas bolsas e a gente vive para lá e para cá. Há períodos que a gente vê as bolsas todas desaparecer, que foi o período nacional, mas foram todas desaparecendo a cada ano de e agora tem, mas assim, um sistema também às vezes muito confuso para a gente gerir, cada hora vendo uma coisa, uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra. Mas eu acho que se a gente pensa hoje em relação ao que nós vivemos, quando as bolsas praticamente apenas condecoravam os 2 primeiros lugares. Mas não, era um prêmio dos 2 primeiros lugares, que não passava disso. As professores conseguiram, através de pesquisa, enfim, de elaborar, ao mesmo tempo havia um certo engajamento dos alunos que topavam mesmo
eu acho que a situação para mim não seria interessante. Então, nessa parte da administração, então, assim, eu estou querendo chamar a atenção das dificuldades que nós temos para chegar a um determinado momento. Hoje o programa tem regras que seguem uma certa autonomia da própria comunidade, mas a gente teve que criar tudo isso, construir tudo isso, e muitas vezes consertar situações que ser tão frouxo que terminar criando problema. Por exemplo, a secretaria, ela funcionava com fichinha, todo mundo assim, botava o nome da lei, o nome das coisas, essas coisas, eu acho que tinha nível. Aí botava esses dados e você passava ali lá atrás das notas. Então, ela tinha consertar, mexer uma nota lá. Mas quem mexeu? Não veio, aparecia, tinha só que ver que não mexia naquelas notas. Então, é uma situação meio problemática, né? Pode ser que fizeram segundas intenções, mas no fato que era fácil, né? Trocar as notas para mais ou para menos do que trocar. E o curso começou a crescer, e foi ficando difícil suportar uma situação dessa. Era só uma secretária da Copa com todas as coisas que cada hora tinha que exigir esse relatório, esses relatórios que seriam super complicados. É uma atividade pesada na população, tem um lado que não aparece muito, né? Acho que é um trabalho muito grande e que naquela época não tinha ninguém para fazer. Então éramos nós mesmos que fazíamos. Uma acertando com o outro, quando juntava tudo, eu mandava sempre aqui e ainda mandava pelo correio. Então, eu quero chamar a atenção assim, desse tipo de dificuldade, talvez vocês possam entender por que esse afeto da gente pelo programa. Eu, por exemplo, estou aposentado há muito tempo e eu vi um programa. Inicialmente uma bolsa de produtividade eu tenho mas eu nunca deixei de me preocupar com essa questão da organização mais administrativa do programa, porque era muito confusa as coisas. Às vezes quando chegava na hora, por exemplo, um aluno estava querendo defender a dissertação, aí vinha aí fulano fez o curso tal, não fez o curso tal, já estava com a banca marcada lá e todos eles tinham que sair arranjando as coisas e muitas vezes até mesmo dificuldade com colegas, porque você vai resolver. Se você na hora da banca diz que não vai poder fazer o que não fez disciplina, você vai resolver o orientador. Se você ia para cima do professor que não tinha nota ali, você amanhecia também. Então, umas coisas assim, tudo. E aí eu acho que mãe tem, além de dar aula, fiz pesquisa, fiz parte de outras instituições. Aquilo não foi um lugar onde eu pudesse me expandir profissionalmente, porque eu me dedico a um tema que não faz sucesso no comunismo do Rio de Janeiro. Faz muito sucesso pela Mata Atlântica, pela Amazônia, pelo Sul, mas aqui pelo Rio, a Mata Atlântica me expulsou há muito tempo. Então eu não tenho muito. É muito difícil aparecer demanda sobre estudos em área que a gente pode chamar de rural. E quando aparece, ele é tão percebido como qualquer coisa, sem especificidade, que qualquer professor orienta. Então você nem para isso você consegue manter muito. Nós temos dois professores aqui que são ultra reconhecidos
estabelecidos fora, em outras temáticas, mas que aqui tem uma certa dificuldade, não pela instituição, mas exatamente por essa perspectiva em relação aos próprios alunos e a formação, que tem sempre mais preocupação com problemáticas que são consideradas mais urbanas. Né? Então, assim, cada um está contribuindo do jeito que podia, e a gente foi, então, criando essa situação de alcançar os aportes em termos de recursos financeiros, de administração, mas também foi se institucionalizando essa amplitude da construção da pós-graduação, da institucionalidade capaz de ser pequena em relação à pós-graduação, que veio cobrar mais coisas, mas também veio facilitar o trabalho e até o tipo de luta. Né? Você hoje tem associações, não pode ter luta familiar em relação a esses programas, e tem outra institucionalidade, outros espaços para adequar, mas eu acho que nós tivemos, no final, nós tivemos um papel fundamental de trazer um muito empenho pessoal, às vezes recursos próprios, de tirar o salário da gente, pegar provavelmente o coordenador de programa não recebia nada para desempenhar as funções. Era muito difícil a gente conseguir até funcionário que quisesse operar na secretaria, porque passava que não existia assim em relação a eles. Então, assim, para mim, um dos maiores legados que eu deixei do programa, embora tenha me frustrado muita contraposição para achar que era outra ordem, quando eu valia, não que os professores não criassem a ordem, mas acontece que a secretaria não funcionava. Você chegava com a aluno que entregava trabalho, o professor não falava nada, essas coisas assim, quando eles passavam o programa estava maior. E foi um esforço muito pessoal, eu consegui fazer uma bolsa auxiliar administrativo e organizei do jeito que eu sabia, eu outro de informática, mas ela me ajudava, eu colocava lá as relações, quem é que está na frente das bolsas, se continua na secretária, quem vai, quando entra, quando sai. Até hoje o quadrinho, o pessoal melhorou, e até eu não sei fazer isso, porque aquele próprio ficava para lá e para cá, mas colava, depois que não dava para a mesma página, mas quando o Instituto Rapaz fiquei antes de tudo, ele quando chegou, foi um período que eu me ausentei para o foco, Marcelo, eu fui para trabalhar numa universidade nova, para criar uma pós-graduação lá em Santarém. Quando eu voltei para o Marcelo para lá, eu olhei, Zé publicou as fichinhas todas e ele praticamente, como um bom administrativo, ele soube aproveitar aquele material e tocar para frente, que hoje só vai aprimorando, atualizando, mas foi um trabalho difícil, porque nós ajudava a arrumar as coisas e deixar que corresse do mesmo jeito, a gente ficar um pouco reclamando um certo cumprimento daquela. E a minha postura diante disso sempre foi defender o interesse geral, porque o aluno que é mais interessado, o orientador que brilha mais, vai lá e conseguir as coisas do jeito que achava melhor. Os outros já ficavam um pouco Deus dará. Então,